Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo, como você tem feito todos os domingos, para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. O programa de hoje está muito especial. Antes de apresentar o meu convidado, eu queria mais uma vez agradecer o apoio de sempre da Employer, a Employer que entende tudo do RH, está aqui na minha camisa, nossa apoiadora do nosso programa já na 4ª temporada. Eu queria agradecer imensamente ao Marcos, enfim, ao Marcelo, todo o time lá da Employer. Também queria agradecer a plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Está aqui em minhas mãos. Esta edição que está aqui em minhas mãos traz na capa aqui o belo trabalho lá do Luiz Rossi, do Vado e todo o time lá da Agros. Obrigado pelo apoio de sempre e agradecer, claro, o apoio da Public Agroagência. Conteúdo é tudo. A Public Agroagência, vocês sabem, desenvolve projetos especiais, todas as edições do programa Fala Carlão, a própria edição aqui da revista Agro Revenda, tudo feito lá pelo time, pilotado pela Priscila Pontes, pilotado pelo Gucci, enfim, toda aquela equipe maravilhosa lá, o Cairo, a Nathalie, todo mundo que trabalha lá na Public Agroagência, conteúdo é tudo. Bom, gente, dados os meus recados paroquiais, eu tenho a honra de receber nesse domingão o Newton Piscinato. O Newton é o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou dar uma palhinha aqui, mostrar o livro aqui, mostrar a capa desse livro, né? Livro Seta Amarela. O Newton Piscinato é um executivo do nosso agronegócio, tem uma carreira aí de 30 anos no segmento e escreveu esse livro. A gente vai falar com ele a partir de agora e vamos falar desse livro também. Newton, em primeiro lugar, e antes de mais nada, Deus lhe pague por você estar sentado aqui nesse domingão. Muito obrigado pelo seu tempo. Nossa, eu que agradeço. Me sinto abençoado de estar aqui, nesse privilégio de estar falando com você, cara. Isso é uma honra tremenda. Agradeço mesmo de coração. Maravilha. E eu queria agradecer também, registrar aqui o agradecimento também ao nosso querido Júnior, né? O Júnior, que é um amigo comum, o nosso José Edmir dos Santos Júnior, um amigão que a vida me trouxe também. Ô, Júnior, obrigado aí pelo seu... O Júnior foi o padrinho desse nosso encontro. O padrinho desse nosso encontro, um cara assim espetacular, um amigo do coração, né? O Júnior é especial. Pois é, gente, como eu dizia sempre o Adir do Carmo Leonel, o Adir falava assim, os bons atraem os bons, viu? Exatamente, então, né? Gente boa anda com gente boa sempre, né? Eles proporcionam essa oportunidade de encontros maravilhosos, né, cara? Pois é. E hoje nós estamos gravando um domingão diferente aqui, vocês devem estar percebendo aí pela edição, um domingão que a gente está falando em 3 câmeras hoje, tem 3 câmeras, tem um sonzinho de violão aí no fundo, ou seja, nós estamos fazendo um trabalho diferente aqui hoje e eu espero que fique muito bom e que vocês curtam bastante. Depois vocês deixam aí nos comentários também se vocês estão gostando. Agora é o seguinte, Newton, aqui no Fala Carlão a gente sempre fala, no Fala Carlão, no Domingão, nos meus programas todos, que ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma... Eu sei que hoje o Newton ocupa hoje uma posição de liderança aí na área de parcerias e de parcerias estratégicas da Sumitomo, e eu queria... Antes da gente começar a falar, inclusive, o tema desse domingão, que nós vamos falar aqui de espiritualidade, nós vamos falar do livro, nós vamos falar de um monte de coisa bacana, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, onde é que você nasceu, enfim, me conta um pouquinho da sua história e como foi aí, faz um resumo aí da sua carreira. Poxa, olha, eu sou lá de Ribeirão Preto, nasci num berço de uma família humilde, mas de valores familiares muito fortes, né? Minha mãe e meu pai sempre foram a grande referência na minha vida, né? Uma família com... Tenho mais 3 irmãos, uma irmãzinha faleceu recém-nascida, né? Mas vivemos num mundo de orientação familiar de valores muito sólidos. Então, e construímos toda uma vida nesse mundo de valores cristãos, né? Onde a gente se desenvolveu. E como as raízes da família tinham um pouco de agricultura lá atrás, por alguma razão eu me interessei pela questão do agro e acabei fazendo agronomia. Nessa vida de agronomia tive algumas experiências
de ir para fora, fazer um estágio no exterior, aprender um pouco mais da agricultura lá fora, que me motivou a entrar nesse mundo dos agroquímicos, né, dos defensivos. Comecei a trabalhar lá atrás na DuPont, trabalhei por 21 anos na DuPont, depois passei pela Nufarm e agora estou na Sumitomo com essa posição de alianças estratégicas aí, nas parcerias com outras empresas. Muito bom, hein, rapaz? Escuta, você morou fora, onde foi que você morou? Como é que foi essa história? Porque você formou na Exalc, não é? Eu formei na Exalc. Quando eu ainda estava lá na Exalc fazendo agronomia, eu tive a oportunidade de fazer um estágio exterior, fazer um estágio no Havaí. Né? Não pedi. Eu tenho certeza absoluta que é a primeira pessoa que eu estou entrevistando, o primeiro agrônomo que foi fazer estágio no Havaí. Fica até difícil acreditar, né, gente? Mas é verdade. Mas tem mais. Você foi falar de abacaxi? Como é que é? Não, eu trabalhei com hortaliças lá. Trabalhei lá em Big Island, lá com hortaliças. Aprendi muito, assim, das dificuldades da agricultura. Big Island é a terra dos vulcões, né? Exato. Tem o Kilauea lá. Conheço, eu fui lá, eu conheço o Kilauea. É um lugar maravilhoso, paradisíaco o lugar lá. Eu tive esse privilégio. Assim, quando eu fui fazer estágio, a gente ia para os Estados Unidos, não sabia para onde ia. Chegava lá, eles distribuíam a gente. E aí resultou que eu fui parar na Havaí, porque eu tinha escolhido hortaliças como uma área de preferência. E fui lá, tive esse privilégio. E ali eu vi a dificuldade de controle de pragas, aquela coisa toda. Quando eu voltei para a faculdade, né, surgiu uma oportunidade de uma interação ali com a DuPont nessa área de controle de pragas. Acabei fazendo uma residência agronômica e me enfrenhei aí nesse negócio do agronegócio junto com o mundo dos defensivos e estou aí até hoje, né? E aí é o seguinte, então você trabalhou praticamente 2 décadas na DuPont. Foram 21 anos na DuPont, passei por várias posições lá, tive uma liderança, passei por marketing, tive uma forte liderança na parte de registro, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil especificamente. Depois tive a oportunidade de ter alguns assignments globais, né? Passei uma posição de registro global, uma posição de técnica global na área de fungicidas, né? Depois, quando eu saí da DuPont, iniciei na Nufarm, passei um período na Nufarm, também tive a oportunidade de ter uma experiência internacional, trabalhei como gerente global de inseticidas pela Nufarm, e agora, quando teve a aquisição da Nufarm pela Sumitomo aqui na América Latina, né? Hoje a Nufarm está voltando, mas quando houve a aquisição lá atrás, em 2019, eu acabei voltando para cá e me integrei ao quadro da Sumitomo. Estou aqui até hoje com muito prazer de estar trabalhando para essa empresa maravilhosa que é a Sumitomo também. Ou seja, você tem uma experiência internacional bem importante, né? Você trabalhou fora do Brasil, então você trabalhou nos Estados Unidos, onde foi que você... Nos Estados Unidos e na Austrália, né? Estados Unidos e Austrália. Muito bom. Quer dizer, vai voltar para casa é bom demais, né? Ah, nossa, é uma delícia. O Brasil, assim, pode ter muitos problemas, mas tem muitas virtudes também, né? E é uma delícia. As pessoas no Brasil, o clima no Brasil, né? Viver no Brasil é uma bênção, né? Muito bom. Você está gostando desse sonzinho aqui do fundo? Esse Domingão do Carlão, será que tá dando certo aqui, né? Olha só, esse é o Anderson Monteiro, trabalha com nós na área comercial aqui do Grupo Public e hoje também está mostrando aqui os talentos. Tem até um talento extraordinário, hein? Eu tenho um livro que o Newton está lançando, O Seta Amarela, uma jornada de fé e gratidão. Vocês que me acompanham aí sabem que agora em 2025, né, esse ano ainda, eu estou fazendo o Caminho da Fé pela 4ª vez consecutiva. E eu comecei a fazer o Caminho da Fé em 2022, andando a pé, 2023 de bike, 2024 voltamos a pé de novo, construímos um documentário chamado... o primeiro documentário sobre os acolhedores do caminho, esse era o tema do documentário. Depois nós fizemos aí um pequeno videozinho sobre a nossa experiência de bike e também voltamos a fazer um novo documentário chamado Caminho da Fé e Vinho no ano passado. Esse ano a gente vai fazer o Caminho da Fé, eu e minha mochila, e aí eu estou buscando inspiração para fazer esse Caminho da Fé e
vem o Júnior e me fala do livro do Newton aqui, né? E aí o Newton está aqui para nos inspirar. Ô Newton, Seta Amarela, uma jornada de fé e gratidão. Vamos começar do começo, né? O que te motivou? Me conte aí um pouco como é que foi a jornada até fazer esse caminho da fé. Eu acho que isso tem a ver com isso aqui também. Me conta um pouco. Vamos começar do começo aqui. Bom, assim, eu tive... O ano de 2022 foi um ano muito desafiador para mim. Tive algumas intercorrências pessoais que me desafiaram bastante. Então, me chamou para reflexão que eu tinha que fazer uma mudança. Essas intercorrências pessoais devem ser assim. Era o homem lá em cima falando assim, ó... Estou te avisando, vai menos. Exato. E aí chegou um momento que eu fui num terapeuta holístico, que ele escreveu a orelha do livro aí, você vai ver o Arlindo. Uma pessoa... O Arlindo Sogurno, né? Sogumo. Arlindo Sogumo, terapeuta holístico. Isso. Uma figura excepcional, ele ajudou muito meu irmão também em alguns momentos. E ele foi parte da inspiração para fazer essa jornada. E eu já tinha interesse em fazer, tinha mais um desejo mais físico do que a questão da espiritualidade, mas depois de todas essas coisas que aconteceram, eu falei, é uma oportunidade de eu fazer um reencontro comigo mesmo, né? O caminho da fé pode proporcionar isso. E aí eu fui e decidi por ir sozinho, eu com uma mochila, e essa questão do ir sozinho um pouco inspirado no nosso amigo Renato Serafim, que ele fez esse caminho sozinho também, né? Então ele demonstrou que é possível. Eu falei, então, Renato, obrigado pela inspiração, eu vou fazer sozinho também e vou usar isso como uma jornada para eu fazer uma introspecção e voltar um pouco para dentro e aprender um pouco mais das questões que fazem diferença na vida realmente, me conectar com o espiritual, né? Então, fazer sozinho foi importante para trazer essa outra relação com a espiritualidade, né? Pois é, eu queria colocar até um ponto para você. Você falou do Renato Serafim, e foi o Renato Serafim também que eu tive o privilégio de ler o livro do Renato Serafim no original. Ele me mandou no original, ele falou, quando ele estava concluindo o livro, escrevendo, e eu li no original e entreguei para minha mulher, e a minha mulher leu no original e adorou, e falou, gente, vamos fazer esse caminho. Então, eu acho que foi uma ideia mais dela do que minha de fazer, e foi uma maravilha. Foi daquelas coisas que eu adorei ter feito, foi daquelas coisas que eu... como é que falar? Sim, até hoje sou muito feliz de ter escolhido, e então tenho feito todos os anos. É uma experiência transformadora, né? É uma experiência simples. É tão transformadora, e por mais que a gente inspire, eu acho que o livro, o que nós fazemos com a nossa comunicação, com essa conversa aqui, é inspirar as pessoas. Mas as pessoas só vão entender o que é mesmo o caminho da fé fazendo, né? Só fazendo. E cada um que fizer vai ter uma história diferente para contar, né? Tanto é que cada um pode escrever o seu próprio livro. Sim. Você vai falar da sua experiência. Cada um vai ser tocado de forma única, né? Porque nós somos únicos. Então, certamente seremos tocados de uma forma única pelo caminho. Eu tive uma experiência maravilhosa e recomendo, quem puder fazer, faça, porque é muito bom. E agradeço muitas pessoas que me inspiraram a fazer, né? O Renato foi um que inspirou, você foi um cara que inspirou a fazer, porque quando eu estava pesquisando, eu vi lá seus vídeos e a forma como você interagia com as pessoas no caminho, né? Então, eu consultei bastante gente para, antes de fazer, procurei me informar, ver os vídeos. Então, agradeço muito a todos que me inspiraram a fazer isso. Gente, e aqui eu estou já olhando aqui, é o seguinte, na página 59 aqui do livro, deixa eu ver se eu acho aqui já para mostrar aqui. Não vou mostrar porque não vai... tá pequenininho aqui, mas tem uma parte do livro que eu tô aqui mesmo, viu, gente? Então, vou te falar o seguinte... Aí, ao ver Dona Vilma, ela me parecia familiar, então me lembrei de uma reportagem feita pelo colega Carlão, do programa Fala Carlão, muito popular no meio do agro. Carlão, também peregrino do Caminho da Fé, havia entrevistado Dona Vilma em uma de suas jornadas.
contando na entrevista a bela história dessa senhora, que ela repetiu para mim durante o nosso lindo bate-papo. Bom, eu acho o seguinte, obrigado, viu, por essa... eu nem mereço estar aqui no seu livro, mas eu agradeço. Eu agradeço muito. E, assim, vamos começar a falar do caminho, né? Como é que foi a sua jornada? Você tem um material em mãos. O que é esse material? Isso aqui, na verdade, foi o que inspirou a fazer o livro, porque eu nunca tive ideia de fazer o livro. Uhum. Aí, quando eu fui para a caminhada, eu entendi que eu tinha que fazer um registro diário de tudo que eu fazia. E eu criei um grupo de WhatsApp que eu compartilhava com os familiares e amigos, né, que estão nos depoimentos aí no fim do livro. Cada um deles que estava naquele grupo lá deu um depoimentozinho ainda, que está no final do livro. E então todo fim de noite, assim, eu chegava e escrevia o meu diário do Caminho da Fé. Entendi. E compartilhava com eles, as pessoas ficaram muito felizes com tudo isso. E aí eu tive um presente enorme da minha esposa, a Patrícia. Ela, junto com os meus filhos, com a Gabriela e com o Marcelo, montaram esse material aqui. Praticamente, né? Eu diria o seguinte, elas já fizeram um primeiro livro. Eles fizeram, colocou tudo aqui. Eu fiquei muito emocionado quando eu recebi isso aqui. Vai ter sido um presente lindo, hein? Nossa, um presente maravilhoso, né? Um presente maravilhoso. Juntou, e eu mantive a capa, se você for ver. Mudei um pouquinho o título e Mostra coisas... Aqui. Chega aqui para mostrar a capa aqui, ó. Então, eu procurei ser consistente, mas essa capa aqui ela é bem impactante, né? Sim. Então, e esse foi um presente maravilhoso, essa coletânea. Aí ela me inspirou. Eu lembro que uma vez eu encontrei de novo com o Renato num congresso da Abrapa e falou, agora você precisa escrever o livro, né? Depois que tinha feito. Falei, não era a intenção tudo. Aí quando me deu isso aqui, eu falei, não, então o aviso está dado. Vamos fazer um livrinho e deixar como um legado que isso sirva de inspiração. Espero que sirva de inspiração para algumas pessoas, né? Agora, como é que foi chegar lá? Eu imagino, eu me lembro, assim, tem momentos que a gente acaba, assim, você lembra como se fosse agora, né? Como se fosse, como é que foi chegar lá? Como é que a sua família te levou lá para te deixar no caminho? Como é que foi? Não, eu sempre tive um forte apoio da minha família, mas eu decidi, assim, fazer um negócio sozinho. Me desliguei do mundo, realmente, para ir para esse caminho da fé. Acessava muito pouco o celular, só para fazer meus registros diários, ver uma ou outra mensagem que familiares mandavam, amigos. Mas então eu peguei um motorista, fui até lá em Águas da Prata. Entendi. Me hospedei na noite do dia 9 de maio e saí no dia 10 de maio. Entendi. Na caminhada. E aí, você hospedou ali na pousada do Peregrino, ali onde começa? Não, foi acho que se chama Casarão, uma pousada. Casarão. Uma pousada que eu me hospedei ali na saída, bem pertinho da entrada do Caminho da Fé. E assim, um lugar simples, muito bacana, né? Lá eu já fiz o meu passaporte e aí de manhãzinha comecei a caminhada. E o primeiro dia de caminhada já foi uma coisa linda, né? Porque toda aquela natureza... Eu vivi naquela região, como agrônomo, trabalhei ali como agrônomo um tempo, na região de São João da Boa Vista, e vivi aquela experiência, mas nunca curti aquele lugar da forma como eu pude curtir nessa caminhada, né? Vivenciar a natureza, poder contemplar. Então, ali começa uma reflexão de, puxa, olha que oportunidade eu tenho de viver o agora, né? A gente não vive o presente. No dia a dia, a gente sempre está conectado com o passado, com o futuro, com as preocupações do dia a dia. E ali eu comecei a ter esse tipo... Então, são essas reflexões que o caminho vai te proporcionando. E você vai encontrando, interagindo com pessoas no caminho, e você vive aquele momento com as pessoas, né? A solidariedade das pessoas, você vê a genuinidade, a simplicidade, tudo isso vai te tocando profundamente. Então, você começa meio pesadão, assim, você vai chegando lá no fim, você está leve, livre e solto. E no final do primeiro dia, eu me recordo que, no final do primeiro dia, não, no primeiro, segundo dia, ainda no hotel em Andradas, já em Andradas, né, que saí de Águas da Prata para Andradas, aí eu lembro que eu notei muitas pedras, né, nos mourões lá ao longo do caminho. Sim, é verdade. Aí eu perguntei para um guia que estava lá na recepção do hotel, o que são aquelas pedras, né, que eu não entendi. Ele falou, não, olha, diz a lenda que são
3 coisas, né? E aí eu escrevi. Uma é uma forma que as pessoas, simbólica das pessoas tirarem o seu peso, né? E deixam ali nos morões aquelas pedras. Outra, uma forma de sinalizar e marcar o caminho também, né? E a outra é um momento em que a pessoa faz um pedido, um desejo ali, né? Então, depois que eu aprendi isso, ao longo do caminho, você imagina quantas pedras que eu não coloquei ali no morão, tirar meu peso, fazer pedido, né? Então, foi um negócio muito bacana. E aí ainda me lembro que uma situação quando eu estava lá no alto da Serra dos Limas, que vai ali no caminho de Andradas para Ouro É o Fino. segundo dia. É o segundo dia ali. Puxa, eu falei, cara, eu vou tirar um pouco do meu peso. Aí eu estava num lugar bem plano, assim, com uma plantação de café bonita no fundo, assim, uma seca legal, um mourãozinho. Falei, é aqui. A hora que eu bati a pedra em cima, aquilo deu uma vibração, assim, falei, nossa senhora, parece que realmente que eu descarreguei o meu peso, né? Então, eu faço essas narrativas e um alívio, e uma coisa assim que é transformador, é impressionante, essas coisas, esse simbolismo, tudo isso que o caminho te oferece, você vai se transformando ao longo dessa jornada de uma forma única, cara. E quando a gente fala ego, na verdade, um pouquinho a gente está falando assim, o inimigo que mora dentro de cada um, né? Eu falo assim, todos os dias é um desafio. O maior desafio que eu vejo na vida para a gente cumprir o nosso ritmo, para a gente, enfim, para nos levar para frente, eu vejo que o maior inimigo ele está dentro da gente, né? Assim, como que a gente vence as nossas disputas. As nossas, exato. E assim, acho que uma das coisas que essa jornada me ensinou muito foi a importância da gente fazer um trabalho preventivo, né? Da gente controlar essas forças negativas que a gente tem dentro da gente. Então, essa conexão com o espiritual, a oração, a meditação, né? Isso eu aprendi muito ao longo dessa jornada, essa oportunidade. E foi através disso que eu comecei a melhorar muito como pessoa, porque essa força da oração, a força da reflexão, da meditação, isso tem me ajudado a me tornar uma melhor pessoa. Então, eu trago lá no fim do livro ali uns 5 mandamentos que eu criei ali que tem me ajudado nessa jornada de transformação, cara. É até interessante, porque já me falaram aqui que nós temos menos de 5 minutos já para o nosso final aqui do programa, então agora nós vamos terminar o programa falando um pouco desses 5 mandamentos. É possível a gente fazer uma reflexão sobre isso? Vamos lá. Vamos lá, então. Eu ia perguntar justamente isso. Quais são, vamos dizer assim, você saiu desse caminho com quais ensinamentos mais profundos aí? Eu acho assim, ao longo de toda a jornada, né, com todos os aprendizados, eu falei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer de mim uma pessoa melhor amanhã. Então, eu não poderia deixar tudo que eu vivenciei no caminho da fé se apagar. Então, uma das coisas é tentar inspirar mais as pessoas. A gente vive num mundo onde a gente reclama, a gente pede, a gente chora, mas quando uma pessoa não está lhe agradando, você pode ser crítico ou você pode tentar inspirá-la para que ela mude, né? E também deixar ser inspirado, né? Sim. Então, acho que talvez esse deixar ser inspirado é o maior desafio do ser humano. Né? Esse é um desafio gigantesco, né? Esse é um desafio gigantesco. Sim, e tem outra coisa, né? A gente cuidar mais do nosso templo sagrado. Eu aprendi com meu amigo Arlindo que aqui eu tenho um templo sagrado, aqui eu tenho que cuidar do que entra e do que sai, né? E tem que cuidar disso não só na minha dimensão física, mas também na minha dimensão espiritual. Então, essa é uma outra coisa que eu aprendi, que eu estou fazendo agora com muito mais cuidado. Acho que é muito importante a questão da ser genuíno, né? Ser genuíno. A gente vive um mundo de máscaras e coisas que nos assecam. Então, isso também é um outro elemento fundamental que eu acho que faz parte, que tem que fazer parte dessa nossa jornada de transformação. Então, são essas coisas aí que eu acho que estão lá no finalzinho do livro, ali, que eu espero que comece a inspirar. Parte da jornada de transformação que me trouxeram agora
como uma pessoa mudada e espero que bem melhor do que eu era. E assim, eu espero que eu seja melhor do que eu fui ontem e que amanhã seja melhor do que eu fui hoje, né? Então, nessa jornada agora que eu sigo, a partir dos aprendizados que eu tive aí nessa jornada de transformação do caminho da fé. Maravilhoso, gente. Eu adorei. Deixa eu fazer agora uma pergunta de ordem técnica, né? Porque nós estamos mostrando um livro aqui, aí alguém pode estar perguntando, eu quero ler o livro, como é que faz? A pessoa que quer... esse livro está à venda? Como é que funciona? Então, nós estamos eu tenho algumas modificaçõezinhas ainda que eu tenho que fazer, aí eu vou colocar nessas plataformas, assim que eu tiver essas modificaçõezinhas, detalhes, aí eu vou colocar nas plataformas lá nas Amazon, eu devo colocar na Amazon, eu tenho no meu Instagram, eu criei um Instagram livro Seta Amarela, né, que ainda tá lá meio dormente, mas agora vai começar a ter seguidores, né? Entendi. Essas coisas, e por ali a gente pode se comunicar. Vamos divulgar, então, como é que é o Instagram? É Livro Seta Amarela. Livro Seta Amarela, Livro Seta Amarela. Vamos lá no Instagram, gente, deixar um monte de comentário lá, porque vale a pena. Livro Seta Amarela no Instagram. Vou pedir pro pessoal também, a gente vai fazer algumas publicações antes e tal, para sempre copiar lá você, marcar você lá no Instagram. Acabei de criar isso, então agora nós vamos ter que conseguir os seguidores e poder usar como espaço de inspirar ali. A gente faz igual o violão, né? Tira a capa do violão aí, vamos que vamos. Vamos fazer isso acontecer, gente. Bom, querido, eu quero te agradecer muito. O papo foi maravilhoso. Eu fiquei assim lisonjeado com a oportunidade, sou tremendamente grato pelo que você está fazendo aqui por mim hoje. E um enorme prazer estar aqui sendo entrevistado pelo Carlão, né? Vamos fazer assim, nós estamos fazendo pelas pessoas que nos assistem aqui, e eu queria aproveitar e agradecer toda a nossa audiência, agradecer o carinho que o Fala Carlão tem recebido em todos os eventos, lugares, praças, aeroportos, em todo lugar que a gente vai, sempre tem alguém me abraçando, sempre tem alguém dizendo, Fala Carlão, enfim, eu estou muito feliz de ter todo esse reconhecimento que a gente está tendo aí do nosso trabalho. Eu queria agradecer, então, a sua audiência. Super obrigado pela sua audiência. E, Seta Amarela, uma jornada de fé e gratidão. Isso é muito bacana, né? É muito bom a gente chegar nessa altura e ter muita coisa para agradecer, né? Esse é o ponto, né? Poxa, a gente... tem aquilo que a gente agradece, né? E quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe de volta. Então, foi parte dos aprendizados, por isso que a jornada de fé e gratidão. E assim, eu sou muito grato por isso aqui, esse momento aqui com você, viu, Carlão? Maravilha, eu que sou grato pela sua presença, pelo seu tempo, também sou grato ao pessoal da Employer, a Employer que entende tudo do RH, nossa apoiadora aqui no programa, já a 4ª temporada. Agradecer também ao pessoal da revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro, e agradecer Public Agroagência. Conteúdo é tudo. Obrigado a todos vocês. Se vocês estiverem aí nos assistindo pelo YouTube, se inscrevam aí no nosso canal, aperte o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê por aqui domingo que vem, com certeza absoluta. Valeu, gente. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo domingo para todos vocês.